Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Boa noite a você que está aí nos acompanhando aqui no canal. O nosso culto de oração, esse culto de quarta-feira, e até aqui tem nos ajudado o Senhor, Ebenezer, o Senhor tem cuidado de nós. Ainda seguimos, nos nossos cultos online. Acredito que por um breve período, as coisas vão melhorando devagarzinho. Já vi hoje com bons olhos, algumas notícias sobre algumas vacinas que estão sendo testadas no Brasil e algumas com resultados muito positivos. E por isso nós acreditamos aí que esse restantezinho de ano aí que nós temos, que foi um ano tão ruim, eu acredito que notícias boas estão vindo aí pela frente, não é? Mas hoje, meus irmãos, nós queremos falar um pouquinho sobre o que é ser cristão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Eu estava essa semana navegando pela internet e eu via que quase todos os meus amigos, colegas pastores, estão pregando nessa mesma linha, não é? Como ser cristão em tempos difíceis, como ser crente em tempos difíceis, como perseverar em tempos difíceis. Todo mundo falando a mesma coisa porque nós realmente temos vivido tempos difíceis. Mas eu estava pensando um pouquinho, meus irmãos, lendo alguns jornais, vendo algumas matérias. Esse ano de 2020, ele realmente está um ano muito doido, não é? Um ano muito doido. Estava vendo no jornal ontem uma cidadezinha, se eu não me engano, no Nordeste, onde estava chovendo aranha, não é? E eu pensei, Deus me livre, não é? Os irmãos que são minhas ovelhas sabem, eu morro de medo de aranha. Eu fiquei pensando, poxa, esse negócio aí tá estranho, não é? É um evento natural, Tem uma explicação científica lá, mas nessa cidade específica onde aconteceu, nunca tinha acontecido antes, E é um troço horrível de se ver, um mundo de aranhas caindo dos postes, caindo das árvores. E eu não queria e nem quero experimentar isso. Mas esse ano de 2020 tá um ano muito doido, Nós já vimos aí OVNI, caindo lá na região de Minas, se eu não me engano, o Pentágono reconhecendo pela primeira vez o avistamento oficial de um OVNI, perseguição, e o que mais que a gente pode dizer, O vírus e tantas outras coisas doidas, Caiu um meteoro em Pernambuco semana passada, e a gente começa a pensar, a gente leva na brincadeira, nós sabemos que tudo isso são eventos naturais, mas ao mesmo tempo a gente começa a pensar seriamente na palavra de Deus. Nós não tem como, nós vivermos tudo isso que nós estamos vivendo e não pararmos e pensarmos um pouquinho e refletir, Senhor, será que está realmente se aproximando aquele dia, o dia da volta do Senhor? E se isso estiver acontecendo, nós precisamos estar preparados, não é verdade? Preparados para aquilo que virá pela frente. Não pense que uma nuvem de gafanhotos, não pense que um meteoro é a pior coisa que pode vir, Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós nos lembramos que nós estamos aqui sendo preparados para alguns eventos muito especiais, entre aqueles, meus irmãos, o juízo de Deus. E eu tenho pensado nisso seriamente, às vezes eu fico me questionando como serão os critérios de Cristo em seu julgamento. Eu que tenho acompanhado muitos julgamentos, tribunais, e eu vejo assim como acontecem os julgamentos humanos, mas eu fico pensando como será que é o julgamento de Cristo, É algo inimaginável e é algo para o qual nós precisamos estar preparados. Tão certo como o ar que nós respiramos, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Será que nós estamos preparados para isso? Se todos esses eventos loucos que nós estamos vivendo não for ainda o fim, mas for um prenúncio do fim, como nos diz ali o Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 24. A palavra ali nos dá um alerta, ela fala que alguns sinais viriam e que ainda não seria o fim, mas seria um sinal para que nós nos preparemos, porque o fim estará se aproximando. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso, Como ser cristão em tempos de pandemia. Mas antes, eu quero te convidar a ouvir esse louvor, e que foi preparado aí com muito carinho. E após esse louvor, então, nós meditaremos
na palavra de Deus. Amém? E aí, você está preparado? Se as trombetas tocassem hoje, se você olhasse pela janela da sua casa e avistasse Cristo voltando nos céus sobre o seu trono, você estaria preparado? Nós precisamos estar preparados para isso. Vamos orar? Vamos orar antes de meditarmos na palavra do Senhor? Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estar diante da sua palavra nessa noite, de estarmos nos preparando para ouvirmos a santa palavra do Senhor. Prepara o nosso coração, ó Pai, prepara a nossa vida para a sua vinda, mas prepara também o nosso coração para a recepção da sua palavra, porque é por meio da sua palavra, é por meio, ó Pai, dos cultos, que nós temos nos preparado para a volta do Senhor. E quando nós passarmos pelo santo julgamento do Senhor, nós queremos ouvir, ó Pai, e desejamos ansiosamente ouvirmos do Senhor, o santo juiz, dizendo que nós estamos absolvidos dos nossos pecados, ó Deus. Nos permita isso, é o que nós te pedimos. Prepara o nosso coração nessa noite para a sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Como ser cristão em tempos de quarentena? Meus irmãos, primeiramente a gente precisa entender o que é ser cristão. Lá em Atos, no capítulo de número 4, no versículo de número 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que é ser um cristão? Meus irmãos, a palavra cristão, em grego, é a palavra cristianos. Se você conhece um cristiano, você já sabe que o nome dele significa cristão. E se refere aos seguidores de Cristo. E os cristãos, eles eram chamados assim porque à medida que eles iam andando com Cristo,
eles iam se tornando muito parecidos com Cristo e muito parecidos também uns com os outros. E os apóstolos, meus irmãos, eles eram reconhecidos por terem estado com Jesus e seguido os seus ensinamentos exatamente por isso. A sua forma de vida, a sua conduta de procedência, o seu modo de falar, o seu modo de vestir, o seu modo de se comportar, era tudo muito parecido. E aí, meus irmãos, não foram os próprios cristãos que começaram a se chamar de cristãos, mas, em sua maioria, as pessoas de fora da comunidade cristã começaram a chamar os seguidores de Cristo assim. Porque eles diziam, olha lá, são pessoas que se parecem com Jesus, são pequenos cristos. E aí a palavra cristão começou a pegar e atualmente nós somos chamados de cristãos. Mas se nós refletirmos sobre isso, ser chamado de cristão pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Porque a partir do momento que nós somos chamados de pequenos cristos, de pessoas que lembram Jesus, que parecem com Ele, isso exige de nós um esforço muito grande para vivermos em santidade, um esforço muito grande de testemunho, um esforço muito grande de caráter, um esforço muito grande na maneira como nós vivemos a nossa vida, porque nós não podemos viver de um modo que seja contrário ao modo como Jesus nos ensinou. Eu me lembro, meus irmãos, de uma história de Alexandre o grande conquistador do mundo, em que ele tinha um soldado muito relaxado, um soldado que todos os dias chegava atrasado no quartel, um soldado que geralmente não cumpria suas obrigações. E Alexandre o Grande, ele convocou esse soldado até a sua presença para chamar a sua atenção. E quando esse soldado se apresentou a Alexandre, Alexandre perguntou, qual é o seu nome, soldado? E ele disse, Alexandre também, meu senhor. E Alexandre virou para ele e disse, então mude de nome ou mude de conduta. Alexandre o Grande não admitia que houvesse em seu exército um soldado que tivesse o seu nome e fosse um soldado ruim. E isso nos faz pensar. Se somos chamados de cristãos, meus irmãos, nós precisamos ser bons soldados de Cristo. Nós precisamos ser bons representantes de Jesus. Se somos pequenos cristos, precisamos viver e agir como Ele. Talvez os irmãos vão ouvir aí na nossa mensagem de hoje algum barulho, né? Barulho de máquina, barulho de lixadeira. Acontece que meu vizinho aqui está fazendo uma obra grande na casa dele, então não repare os barulhos, né? É o nosso novo normal, né? Nós estamos falando tanto sobre o novo normal, e esse é o novo normal nosso. Trabalhando em casa, nós temos os problemas da nossa vizinhança, não é? Nós não temos janelas à prova de som como nós temos na igreja, então me perdoe o barulho. Mas voltando ao assunto, meus irmãos, nós precisamos ser realmente representantes de Cristo e viver como Ele nos ensinou. Como que nós podemos ser mais parecidos com Cristo? Como que nós podemos ser cristãos, pequenos cristos, cristozinhos em nossa comunidade? Em primeiro lugar, refletindo sobre isso, eu entendo que em tempos de pandemia e em todos os outros tempos, a primeira maneira como nós devemos agir para nos parecermos mais com Jesus é através do nosso testemunho. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento e explicar para você a importância desse estudo dessa noite. Meus irmãos, quando nós falamos sobre como ser cristãos em tempos de pandemia, é porque agora nós estamos um pouco mais distantes da igreja local, não é verdade? E muitas pessoas têm dito a mim, pastor, eu preciso da igreja local. É a igreja local que me mantém, é a igreja local que me fortalece, é na igreja local que eu consigo ficar de pé sem cair. E que bom por isso, numa certa medida, né? Esse realmente é o papel da igreja. Mas o crente de verdade, ele precisa saber ser crente e ser firme apesar da igreja. Porque a palavra de Deus nunca nos disse que a igreja sempre estaria presente nessa terra. Inclusive na grande tribulação, que é o momento que talvez nós mais vamos precisar da igreja, nós não, está amarrado, aqueles que vão ficar aí, não é? A igreja não estará presente. Então, meus irmãos, em tempos como que nós estamos vivendo, tempos de pandemia,
em tempos como nós nunca vivemos antes, tempos de guerra, por exemplo, nós precisamos saber como nos comportar. Nós precisamos saber, meus irmãos, como viver a vida cristã de um modo que não desagrade ao Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos ter um bom testemunho. Em Atos, no capítulo de número 11, no versículo de número 26, diz a palavra do Senhor assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e encenaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É aqui que os crentes, seguidores de Jesus, são chamados pela primeira vez de cristãos. E por quê? A resposta está no próprio texto. Porque por um ano eles se reuniram em Antioquia e todos os cidadãos perceberam o testemunho poderoso dessas pessoas. A primeira característica de um verdadeiro cristão é o seu testemunho de vida. A partir do momento que nós estamos em casa, agora fique em casa, nós precisamos refletir sobre a maneira como nós estamos vivendo em casa. Como nós já falamos aqui anteriormente, parece que as brigas familiares cresceram um pouco, durante o tempo de quarentena. Isso é normal, nós estamos mais juntos dentro de casa. E eu ouvia ontem alguém falar sobre isso na televisão também, não é? Que as brigas estão aumentando dentro de casa. Nós precisamos pensar um pouquinho no nosso testemunho. Porque talvez você e eu pensemos que não, mas os nossos vizinhos estão sempre de olho em nós. Então se você briga na sua casa e grita com a sua esposa, e grita com o seu marido, e vai aos palavrões e xingam, seus vizinhos estão ouvindo. E sempre que os seus vizinhos te ouvem, eles estão te avaliando. E eles não estão avaliando a sua vida, mas eles estão avaliando o seu testemunho. Certa vez Mahatma Gandhi ele disse: eu amo o seu Cristo. Nós sabemos que Gandhi não era cristão. E ele disse: eu amo o seu Cristo. Eu apenas creio que muitos de vocês cristãos são muito diferentes do vosso Cristo. Olha só, meus irmãos. Em outra ocasião, Gandhi ele também disse: eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos fossem 24 horas por dia parecidos com o seu Cristo. E isso nos leva a pensar no tipo de testemunho que nós estamos dando. Como nós estamos levando a nossa vida? Como nós estamos vivendo? Será que nós estamos assustando as pessoas? Os nossos vizinhos, será que eles nos veem como nós vivemos a nossa vida? Brigando na rua, brigando com os vizinhos, xingando, falando alto. E eles dizem: ah lá, o crente, não é? E aí, meus irmãos, nós pensamos que em tempos de quarentena, mas em todos os outros tempos também, nós precisamos muito dar um bom testemunho de vida. Para nós vencermos esse tempo de quarentena, nós precisamos ser crentes agora, ainda que longe do templo. Lembre-se de Daniel, lá na Babilônia. Ele estava longe de Israel, longe do templo, mas com um testemunho tremendo diante do seu imperador e de todo o povo. Ser cristão é dar testemunho de vida. Em segundo lugar, como nós podemos ser cristãos em tempos de quarentena? Atos 26, versículo de número 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo era um cara que ganhava quase todo mundo. Meus irmãos, a segunda maneira como nós podemos ser cristãos em tempos de quarentena é não nos esquecendo da nossa missão. Essa semana estava assistindo o congresso de homens da nossa região, O pastor Yuri convidou a nossa igreja aí a participar e eu estive participando. E, meus irmãos, eu ouvia o pastor Paulo Roberto ministrando a palavra, o pastor ali de Piraí, e ele nos fazia uma reflexão exatamente sobre o início da quarentena, as pessoas louvando na janela, lembra? As pessoas louvando na janela dos apartamentos, as lives, os cultos, tantas coisas, As redes sociais foram tomadas por um clima
de evangelho, isso foi muito bom. Mas agora que o tempo passou, nós vemos que isso está se diminuindo. Ah, pastor, mas houve uma flexibilização, as igrejas estão reabrindo. Mas como o pastor Paulo disse na sua ministração, isso não é motivo para nós esfriarmos também nas redes sociais. A igreja precisa continuar com o mesmo vigor, com a mesma força, porque nós não podemos nos esquecer da missão. Ainda que nós estejamos longe do templo, ainda que nós estejamos em tempos de quarentena e pandemia, nós não podemos esquecer que todo crente possui uma missão. Que é qual missão? Levar a palavra de Deus. Nós somos representantes de Cristo nesse mundo e nós não podemos deixar de levar a palavra de Deus. A unção que dele recebestes permanece em vós. É o que nos diz 1 João capítulo 2, versículo 27. Ou será que nós só temos unção na igreja? Na igreja nós oramos, na igreja nos ajoelhamos diante do púlpito, na igreja nós trememos diante de Deus. Mas e fora da igreja? O que a palavra nos diz é: a unção que dele recebeste permanece em vós. Aonde nós estivermos, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer da missão. Nós não podemos nos esquecer que temos um Deus, que nós o servimos, que precisamos dar testemunho. Em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, nós precisamos observar a nossa missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo de número 15. A pandemia foi boa, num certo sentido, meus irmãos, porque a pandemia começou a exigir de nós um aperfeiçoamento. Muitos crentes que não sabiam gravar, aprenderam a gravar. Muitos crentes que não sabiam mexer com internet, aprenderam a mexer com internet. Muitos crentes que não sabiam mexer com edição de vídeos, aprenderam a mexer. E agora nós temos ferramentas no YouTube, né? Tem lives no YouTube, tem lives no Facebook, tem lives no Instagram. Então evangelizar, levar a palavra de Deus, se tornou um tanto quanto mais simples. Se o apóstolo Paulo tivesse as tecnologias que nós temos hoje e as oportunidades, ele teria ganhado o mundo inteiro e não apenas os judeus e alguns gentios, claro. Ou melhor, muitos gentios, né? Quando nós falamos de Paulo, Paulo ganhava judeus, Paulo ganhava gentios. Paulo nunca perdia de vista a sua missão. Porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque pesa sobre mim esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, se eu não me engano. Não tem como sermos cristãos, meus irmãos, sem cumprirmos a tarefa da nossa missão. Porque, como você viu no louvor agora, antes da mensagem, você viu que em um certo momento passaremos por um julgamento. A palavra de Deus nos diz que todos se apresentarão diante do trono do Senhor, grandes e pequenos, ou seja, pessoas que tiveram cargos importantes nessa vida e as pessoas mais simples. E o nosso Cristo pedirá certamente para ver o fruto das nossas mãos. E o que nós diremos para o nosso Senhor? Será que nós diremos: Senhor, as minhas mãos estão vazias? Como tem sido a nossa oração nesse tempo? Será que nós temos pedido a Cristo: Senhor, como a oração bíblica, dê-me filhos se não morro, filhos espirituais? Antigamente, quem é crente raiz, né, como disse o pastor Paulo lá na ministração da União Masculina da nossa região, crente raiz, crente das antigas, aqueles crentes mesmo, crente brabo, né? Tem um meme na internet, aqui tem coragem, crente brabo, crente. Antigamente, quando, meus irmãos, nós vimos os crentes conversando, era muito comum um crente falar com o outro assim: aquele ali é meu filho na fé, aquele ali é meu filho na fé, aquele ali é meu filho na fé, aquele ali é meu filho na fé. E eu pergunto para você: olha, vem cá,
Eu pergunto para você hoje, quantos filhos na fé, quantos discípulos, quantas pessoas você já ganhou para Cristo na sua vida? O verdadeiro cristão, ele não pode perder de vista a sua missão. Conversava com o pastor Yuri recentemente e ele estava falando de algumas igrejas que têm ganhado muitas pessoas em tempos de quarentena pelos cultos online. E aí estão surgindo algumas células e eles estão ali dando um jeito de consolidar esses resultados. Isso é muito importante. A igreja de Cristo não pode perder a sua missão evangelística. Ganhar almas para Cristo, é para isso que nós estamos aqui. Só porque nós estamos em quarentena. Não podemos. Ser cristão é dar continuidade à missão de Jesus. E em terceiro e último lugar, para sermos cristãos em tempos de quarentena, em qualquer outro tempo, nós precisamos pensar um pouco no sofrimento dessa terra. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. A terceira característica de um verdadeiro cristão é a forma como ele lida com o sofrimento. Eu não estou trazendo para você uma teologia do sofrimento. Existe, né, uma teologia do sofrimento que diz que é crente tem que sofrer. Não é isso. Não sou adepto da teologia do sofrimento. Também não sou adepto da teologia da prosperidade, que diz que é crente não sofre. Tudo tem que ter um equilíbrio. Mas nós não podemos nos esquecer do ensino de Cristo tão fundamental. Nesse mundo haverão sofrimentos, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O cristão que é cristão, ele sabe que esse mundo é um mundo terrível. Ai, pastor, nós estamos em pandemia, o que nós vamos fazer? É tribulação, meu irmão. Jesus falou que isso ia acontecer. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É o que nos diz Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34. Levar a cruz é uma condição para quem deseja seguir a Cristo. Lucas 14, 27 também nos fala sobre isso. Então, olha, se a vida está difícil, se as coisas estão difíceis, saiba que isso é absolutamente normal para a humanidade. Jesus disse que seria assim, mas ele diz também que os cristãos encaram o sofrimento de um modo muito diferente. Aquele que não tem a esperança em Cristo, do seu cuidado, da sua proteção, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, muitas vezes se desesperam diante do sofrimento, se apavoram diante do sofrimento, cometem loucuras diante do sofrimento, mas o cristão, ele administra os sofrimentos com temor e com fé, com esperança e otimismo, porque ele sabe que ele tem um Deus que tem cuidado dele. Nós vemos muito isso, meus irmãos, diante do luto. Uma vez eu estava no cemitério aqui de Volta Redonda, no Portal de Saudade, e eu vi um sepultamento, meus irmãos, estava com a Liz lá, que na verdade dava até uma angústia na gente. Havia uma pessoa naquele local que gritava desesperadamente, rasgando a garganta. Algo terrível de se ver. Mas você que já foi em muitos sepultamentos de cristãos, crentes raízes, você já viu que há a dor do sofrimento, da perda, do luto, mas há também a alegria e a esperança. E raramente nós vemos um clima de desespero em um sepultamento, porque nós temos a certeza, a esperança e a certeza e a fé de que a morte não é o fim. Então nós administramos o sofrimento com muito mais naturalidade, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia
final. Amém? O pastor hoje está musical, viu? O pastor hoje está extremamente musical. Meus irmãos, concluindo, precisamos buscar ser parecidos com Cristo. E lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo de número 6, diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Glória a Deus, sem necessidade de explicações. Precisamos andar como Cristo andou. E como nós estamos encarando essa quarentena? Como nós estamos encarando essa pandemia? Como nós estamos agindo? O que os nossos vizinhos têm dito a respeito de nós? Como tem sido a nossa conduta, o nosso testemunho? Será que temos nos afastado da missão? Como nós temos encarado esse sofrimento todo? Faça como Cristo fez. Então somente coloque tudo nas mãos do Senhor e diga: seja contudo, porém, feita a sua vontade. Amém? Ouça então esse louvor nesse momento e após o louvor nós voltamos para a oração e para as nossas considerações finais. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vem provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar constantemente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, nós glorificamos a Ti, ó Deus, nessa noite, nesse culto tão especial, onde a palavra do Senhor ela vem com poder sobre as nossas vidas e nos desperta, ó Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo
tão difícil, mas um tempo que nos prepara para um encontro com o Senhor, ó Pai. Que nós estejamos preparados, nos ensina a sermos cristãos verdadeiros em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, mais parecidos contigo, ó Pai, e certamente teremos o cuidado do Senhor derramado sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Fortalece, ó Deus, nós te pedimos, aquele que está fraco nesse tempo, aquele que talvez, ó Pai, tem sentido o peso do distanciamento do templo do Senhor, do teu santo templo, que esse tempo logo passe, que possamos voltar, ó Pai, à churrasqueira onde a brasa está sempre acesa, que é o templo, a igreja, a casa do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nos mantém acesos e vivos, é o que nós te pedimos, ó Pai. Nos prepara, Senhor, para um encontro com o Senhor. Nos prepara, ó Deus, para aquele dia onde nós teremos, ó Pai, um encontro definitivo contigo, ó Deus, para que possamos ser julgados e aprovados pelo Senhor. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nos prepara para isso, Senhor, porque nós queremos encontrar o Senhor e queremos viver eternamente com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, culto tão abençoado, onde a palavra de Deus vem sobre nós. Ainda aí na sua casa, com a sua Bíblia, com a sua família, não tem como nós não sentirmos a presença de Deus, não é verdade? Deus, ele tem falado conosco, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de quarentena, e isso é extraordinário. Não se afaste da missão. Pegue essa mensagem de hoje, compartilhe com a sua família, com os seus amigos, leve a palavra de Deus àqueles que têm sede de Deus. E meus irmãos, nós vamos então ficando por aqui, continuamos nos vendo durante a semana, no nosso Momento da Palavra, já voltamos aí com tudo, na nossa nova série, aprendendo com personagens quase desconhecidos da Bíblia, e nos vemos também sábado no Momento Teológico, domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical com o Pastor Yuri, domingo à noite às 19 horas, o culto de adoração comigo e também na quarta-feira às 19 horas. Tenha uma semana para lá de abençoada com a presença de Deus, em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Nos vemos amanhã no Momento da Palavra. Até lá.